Há 3 anos, a Terra mudou após um terrível cataclismo, transformando por completo a natureza. Muitas pessoas morreram, mas os sobreviventes cedo aprenderam a controlar os monstros, e os mais talentosos passaram a ser chamados de treinadores. Gao Peng, um órfão de 18 anos, sonha juntar-se a estas pessoas talentosas, apesar das dificuldades recentes. Ultimamente, tem notado janelas estranhas no ar, mas atribui isso ao estresse e às alucinações. Ao regressar a casa, Pen encontrou subitamente um enorme monstro nas escadas, e a janela do sistema mostrou instantaneamente a sua descrição. Percebeu que não era uma alucinação quando uma aranha quase do seu tamanho correu para atacar. A professora disse que as aranhas listradas de cinzento eram giras, mas esta claramente não era assim. Pen começou a correr aos gritos, mas a aranha era muito rápida e não ficou atrás. Em pânico, viu acidentalmente pela janela que o ponto fraco da aranha era o fogo. Sem perder tempo, Pen pegou num isqueiro e atirou-o à aranha, incendiando o monstro. Mas a alegria foi prematura. O fogo não bastou e a aranha, tomada por uma raiva ainda maior, ressuscitou. Pen correu em direção ao seu apartamento já nervoso e no último momento gritou o nome de Daisy. A porta abriu-se e uma enorme criatura atirou a aranha para longe, salvando-o. Pen, recuperando o fôlego, olhou para o inimigo derrotado com um sorriso vitorioso. Atrás dele estava agora o seu próprio monstro, muito mais forte. A aranha, tomada pelo medo da centopeia gigante, apressou-se a esconder-se. A centopeia de 2 metros, vendo que o inimigo tinha escapado, mudou imediatamente de forma e começou a exigir comida telepaticamente. Pen, feliz por tudo ter acabado, deu-lhe uma festinha na cabeça e foi para a cozinha cozinhar. Rapidamente preparou um jantar delicioso e o animal ficou encantado. Enquanto observava a centopeia a comer, Pen reparou numa nova linha na janela do sistema, a possibilidade de evolução para um nível avançado. Isto deixou-o extremamente feliz, e ele, inspirado, começou imediatamente a estudar os requisitos da evolução, prometendo melhorar o seu animal de estimação. A maioria dos materiais era fácil de obter, mas um núcleo de monstro-trovão custava 10 créditos, uma soma colossal de 100.000 moedas. Após a morte dos pais num acidente, Pen recebeu 20 créditos do Estado, mas só lhe restaram 11. Não podia gastar tudo em evolução. Angustiado, questionou-se como utilizar informações valiosas sem os fundos necessários. De repente, percebeu. O sistema poderia ajudá-lo a tornar-se um grande treinador, e então o dinheiro deixaria de ser um problema. Pen lembrou-se que o exame de treinador seria amanhã e conseguiu inscrever-se à última hora. Antes do exame, dirigiu-se à vizinha de Tang Tang e pediu-lhe que cuidasse do seu animal de estimação. A rapariga concordou em ajudar, mas assim que Pen saiu ficou perplexa. Por que é que ele precisa de um monstro inútil? Esta ligou imediatamente para o homem misterioso, dizendo que Pen ainda estava a brincar com a centopeia roxa, um monstro deixado para trás pelos seus pais, filha e genro. Tang Tang garantiu ao homem que Peng estava em segurança e insinuou os seus assuntos pendentes. Depois de terminar a conversa, o homem ficou furioso e avisou a secretária que os seus homens só tinham mais alguns meses para completar a tarefa. Apesar da aparência formidável, o presidente suavizou-se, pensando no neto, e sonhou conhecê-lo assim que concluísse todos os negócios deste ano. Entretanto, Pen já tinha chegado para o exame, surpreendido com a torcida e a popularidade da profissão de treinador. Uma tia com a filha e o filho chamou-o, preparando-se para fazer o exame pela 4ª vez. Ficaram chocados ao saber que Pen não veio como espectadora, mas como participante. Apesar da sua tenra idade, a sua tia ficou feliz com a sua decisão e incentivou-o, acreditando no seu sucesso. Um homem desagradável que estava perto, rodeado de guardas, começou a troçar, dizendo que pessoas como eles não eram dignas de serem treinadores. Mas Pen respondeu facilmente que o exame depende da inteligência, não do dinheiro. O ofendido, que já tinha chumbado a 4 provas, ficou constrangido e foi-se embora. Neste momento, ouviu-se um barulho a sinalizar a abertura do exame. Todos foram convidados a entrar. Foram recebidos por Feng Shu, estudioso e examinador-chefe de Chang'an, que explicou as etapas do teste. A primeira foi uma prova escrita que eliminou quem conseguisse passar de nível. A tarefa consistia em assistir a 3 pequenos vídeos com monstros, após os quais era necessário descrevê-los detalhadamente. O primeiro a aparecer foi um enorme monstro aquático. Apenas uma silhueta, barbatanas afiadas e olhos azuis brilhantes com padrões no corpo.
O ecrã escureceu antes que os participantes tivessem a oportunidade de dar uma boa olhada na criatura. Foram dados apenas 20 minutos para a descrição, o que causou o pânico. Ninguém se lembrava realmente do monstro, mas Gao Peng manteve-se calmo. O sistema deu-lhe todas as informações necessárias. Os outros dois monstros dos patins também não foram difíceis para ele. Gao Peng estava confiante nas suas respostas e aguardava ansiosamente pelos resultados. Passada uma hora, o examinador começou a anunciar os nomes dos participantes aprovados. A lista incluía a sua tia e o homem desagradável que tinham encontrado antes. Mas o nome de Pan estava em falta, e o homem aproveitou imediatamente a oportunidade para se gabar. Pen, parado em alfinetes e agulhas, começou a entrar em pânico, duvidando da precisão do sistema. De repente, o examinador perguntou qual dos presentes era Gao Peng. De repente, envergonhado, Pen levantou a mão quando foi chamado. O examinador aplaudiu, surpreendido por um candidato tão jovem ter obtido a nota mais elevada no exame. Os restantes participantes ficaram em choque, sem acreditar que o jovem não só tinha passado no exame, como também tinha obtido a nota mais elevada. Feng Shu, o examinador, conduziu aqueles que passaram a parte escrita para a sala para o teste prático. Explicou que havia monstros atrás das portas, e a tarefa dos participantes era fazê-los evoluir numa semana. Para o efeito, foram fornecidos materiais que poderiam ser utilizados gratuitamente em quantidades limitadas. Aqueles que falharem terão de pagar eles próprios por todos os materiais. Depois de anunciada a tarefa, os participantes começaram a sortear para determinar o número da sala com o seu monstro. A imprevisibilidade preocupava Pan e esperava ter sorte. Não reparou nem na fera invisível na caixa com sortes, nem no sorriso malicioso do examinador. Pan ficou com o quarto número 10 e a sua tia ficou com o quarto número 6. Foram para os seus quartos. Feng Shu anunciou o início oficial da parte prática do exame. Ao chegar ao quarto número 10, Pen cumprimentou o guarda, que disse estar pronto para ajudar se fosse necessário. Aplicando o passe na fechadura, a porta abriu-se e uma poderosa aura da fera cobriu-o. Aproximando-se da jaula, Pen viu uma figura escura com olhos vermelhos brilhantes e ardentes, o que lhe provocou um arrepio na pele. Mas a sua atenção foi atraída para a janela do sistema, onde foi indicado que o macaco Red River que lhe foi fornecido estava doente e debilitado. Quando Pan perguntou sobre o estado do monstro, o guarda respondeu que tinham sido realizadas muitas experiências no macaco e que se iriam livrar dele. Na verdade, a participação deste monstro no exame fez parte de um acordo entre o diretor e um homem rico que fez batota para passar no exame escrito. O guarda reconheceu que a situação era injusta e sugeriu que Peng adiasse a sua participação para o próximo ano, mantendo o resultado da prova escrita. Mas não teve em conta que Pan era teimoso e desistir não fazia parte dos seus planos. O guarda deixou Pan sozinho com o monstro, e o gorila, rastejando para fora das sombras, olhou para ele com um olhar exausto, que refletia a dor das experiências falhadas. Amargura, ressentimento e raiva misturaram-se neste olhar, transformando-o em loucura, e com um rugido, o gorila avançou contra as grades da jaula. Mas Pan já tinha lido um profundo arrependimento escondido atrás da agressão nos seus olhos. Para surpresa do monstro, Pan aproximou-se calmamente e, colocando a mão na cabeça, prometeu que o curaria. Peng decidiu não hesitar e verificar imediatamente o que era necessário para a evolução de um macaco. Ficou surpreendido ao descobrir dois caminhos, o padrão e o distorcido. A evolução padrão parecia mais segura, exigindo que o monstro fosse eliminado da energia escura, mas os materiais necessários eram muito escassos. Pan decidiu arriscar. O guarda ficou surpreendido ao receber uma lista de materiais de Pan. Achou que o tipo era apenas um teórico, mas não discutiu. 3 dias depois, muitos participantes já tinham falhado, mas Peng continuou a seguir as instruções do sistema. A erva negra do leste funcionou na perfeição e o macaco recuperou totalmente como planeado. A última etapa manteve-se, mas para isso foi necessário libertar o monstro da jaula, o que assustou Pan. E se depois das experiências se revoltasse? Depois de pensar um pouco, Pan decidiu que o caminho tinha sido percorrido demasiado para recuar. Abrindo a jaula, ficou momentaneamente assustado quando o macaco se lançou sobre ele. Porém, o medo foi em vão. O macaco abraçou-o alegremente, levantando-lhe o ânimo. A última etapa foi um banho de ácido sulfúrico e, visto de fora, parecia assustadoramente perigoso. O macaco atirou uma madeixa de cabelo para o líquido escuro e, vendo como se dissolveu instantaneamente, entrou em pânico. Pan compreendeu os seus receios, mas pediu-lhe que confiasse nele.
prometendo que depois disso evoluiria. Apesar dos seus receios, o macaco decidiu seguir as suas instruções e mergulhou na banheira com uma solução perigosa. De repente, um fumo negro saiu do seu corpo, enchendo todo o laboratório. O alarme de incêndio soou e rapidamente chegaram reforços, prontos para extinguir o suposto incêndio. Os guardas ficaram surpreendidos ao descobrir que não havia fogo na sala, apenas fumo negro que se dissipou gradualmente. Pen, reparando neles, perguntou o que os levou ao quarto número 10. O guarda Joe explicou que o fumo fez com que o alarme de incêndio disparasse e correram para apagar o fogo. Pen, sentindo-se um pouco culpado, pediu desculpa por não ter reparado no alarme, deixando-se levar pela experiência. Joe comunicou pelo rádio que estava tudo bem e pediu para desligar o alarme. O examinador Feng Shu ficou chocado ao saber que o fumo no laboratório se devia a uma experiência com um monstro. O resto dos participantes, que vieram a correr para ouvir o barulho, começaram a sussurrar que Gao Peng era demasiado novo e inexperiente para tais experiências. Wang, que queria falhar com Peng desde o início, triunfou, confiante de que finalmente tinha falhado. Mas, de repente, o banho de líquido escuro começou a borbulhar e a assobiar, libertando algo incrível. Um monstro até então invisível, cuja aparência misteriosa e aura poderosa instilaram medo nos presentes. Os que os rodeavam congelaram em choque, sem saber o que fazer, e estavam prontos para fugir em pânico. Entretanto, o monstro surgiu. Era um esqueleto gigante, envolto numa concha roxa translúcida, com olhos de fogo a perfurarem todos à volta. Feng Shu, atordoado, apercebeu-se que à sua frente estava o evoluído macaco do Rio Vermelho pertencente a Gao Peng. Todos ficaram surpreendidos com o facto de o jovem ter conseguido tal resultado. Pen, satisfeito, assistiu ao sucesso. O sistema confirmou que a evolução distorcida foi concluída, transformando o monstro num macaco de osso de classe ideal. Os presentes ficaram atordoados e olharam para o monstro evoluído com admiração, sugerindo que se tratava de uma nova espécie. Feng Shu concordou que criar um monstro de classe morto-vivo foi uma conquista incrível. No entanto, na sua opinião, o verdadeiro valor não era o monstro em si, mas sim aquele que o obrigou a evoluir, Gao Peng. O examinador elogiou Peng, destacando que ele conquistou merecidamente o primeiro lugar na prova escrita. Nesse momento, o macaco evoluído atraiu a atenção de Pan puxando a sua t-shirt. Pan garantiu ao macaco que agora estava tudo bem. Ele foi capaz de evoluir. O enorme macaco de ossos teria explodido em lágrimas de alegria se pudesse. Estava emocionado por Pan ter cumprido a sua promessa. O realizador, observando a cena, foi dominado por um desejo ganancioso de conseguir este monstro valioso. Contudo, os seus sonhos foram interrompidos abruptamente por Feng Shu, que declarou calmamente que o monstro pertencia a Peng, pois um profundo laço de confiança tinha sido estabelecido entre eles. Todos os presentes ficaram chocados com tão inesperada decisão. Gao Peng ficou atordoado e perguntou-lhe se tinha entendido corretamente que o raro monstro de classe morto-vivo de nível ideal pertencia-lhe agora. Feng Shu confirmou isto, acrescentando que este monstro é uma espécie nova que ainda não foi registrada, e foi Peng que o obrigou a evoluir. Peng pensou por um momento, percebendo que o seu macaco tinha evoluído de general para excelente e poderia tornar-se comandante no futuro, abrindo perspectivas incríveis. Vendo as suas dúvidas, Zhou ofereceu-se para lhe dar o monstro se Peng não quisesse deixar o monstro que se tinha agarrado a ele, insinuando que seria estúpido. Aqui o diretor interveio, dizendo que esta decisão era contrária às regras. Qualquer monstro evoluído com sucesso pertence à associação. Acrescentou que o macaco estava muito doente e que a evolução poderia ter sido um acidente e não obra de Peng. Van apoiou-o, indignado porque a evolução de um monstro moribundo era impossível e que uma besta tão poderosa precisava de ser destruída. O diretor insistiu que o monstro era muito perigoso e o aluno não conseguiu tal resultado. Os dois fizeram uma acusação grave, sugerindo que Peng pode ter feito batota e o seu sucesso não pode ser considerado genuíno. O realizador assumiu que Peng aprendeu acidentalmente o método que funcionou no macaco, mas as suas verdadeiras capacidades não correspondem ao resultado. Feng Shu reagiu com evidente ceticismo à declaração do realizador sobre a anulação do resultado. Quando acrescentou que a emissão de um certificado para Gao Peng prejudicaria a reputação da associação, Feng Shu riu-se. Convidou Pan para provar as suas habilidades a estes idiotas. Peng, porém, respondeu calmamente que vinha para obter uma licença
e não para provar nada a ninguém, e apelidou de patética a falta de confiança nos jovens treinadores. De seguida, explicou que o nome Red River Monkey está relacionado com o seu habitat, mas o seu atributo não está relacionado com a água. Pela condição do macaco, ficou claro que as cobaias anteriores não compreendiam a sua natureza e utilizavam o atributo água e a energia yin, esperando a evolução, embora o yin seja a sua principal fraqueza. Wang protestou que a fraqueza do macaco do Rio Vermelho era um atributo da árvore, mas Feng Shu confirmou que Peng tinha razão. Peng explicou que depois de muitas experiências, Yin tinha penetrado muito profundamente na estrutura do monstro e era difícil de corrigir. Por isso escolheu um caminho diferente. Durante 3 dias, deu ao macaco a erva negra do leste para purificação, o atributo Yin como base, e usou materiais com um núcleo de cristal morto-vivo. A ordem e as proporções precisas eram fundamentais. Quase qualquer outra pessoa teria falhado no lugar de Pan. Feng Shu deu um toque a Peng pela sua explicação e disse que, em vez de obter um certificado de treinador principiante, deveria obter um certificado de nível intermédio. Além disso, Feng acrescentou que não seria difícil para Peng passar no exame de certificado avançado na sede de Yangjing. Depois, com um sorriso, Feng voltou ao assunto da batota, lembrando ao diretor e ao Wang que eles próprios tinham reconhecido o macaco como um espécime de exame contaminado. O resto dos participantes concordaram que esta era uma afirmação muito estranha. Zhou tomou o banco das testemunhas, confirmando que o diretor forneceu intencionalmente a Peng o monstro danificado. Zhou acrescentou ainda que o motivo de tudo foi um suborno de Wang Shu, e as imagens da câmara podem confirmar isso. Wang Shu sentiu que o seu jogo tinha acabado porque o engano tinha sido exposto. Feng Shu, na qualidade de presidente da associação, anunciou que por fraude Wang Shu seria privado do direito de fazer exames em Chang'an durante 3 anos, e o diretor seria destituído do cargo. Todos os presentes apoiaram esta decisão, observando os criminosos a serem retirados da sala. O presidente Feng convidou Peng para um chá para discutir um assunto importante. Mais tarde, no escritório, Feng pediu a Peng para representar a cidade de Chang'an no torneio mundial de treinadores de monstros. Explicou que faltava talento em Chang'an e que a cidade não vencia há muito tempo, mas Peng poderia mudar isso. O rapaz ficou confuso, pois foi convidado a participar no torneio mundial. Peng estava pronto para recusar, mas assim que ouviu falar do prêmio de 10.000 créditos, a sua opinião mudou drasticamente. A oportunidade de receber uma grande quantia levou Peng a assumir a responsabilidade e a aceitar participar. Ao regressar a casa, Peng ficou feliz com o seu certificado de nível intermédio. Ficou contente, pois o certificado dava-lhe plus 30 pontos para ingresso na faculdade. Além disso, um exame bem-sucedido valeu-lhe um monstro de elite, uma hipótese de ganhar muito dinheiro e uma ótima relação com o diretor da associação. A pensar no torneio, Peng começou a duvidar se conseguiria vencer, pois não seria fácil. Nos transportes públicos, as pessoas sussurravam atrás dele, olhando para o seu novo monstro Bushan, a quem chamava assim pela sua aparência estranha, ora estúpida, ora assustadora. A raridade da classe dos mortos-vivos foi discutida, e uma pessoa até quis tocar nos ossos do incrível monstro. Bushan reagiu de imediato, observando atentamente cada movimento, acreditando que estava a proteger Pan. Sem o conhecimento de Pan, o tipo frívolo viu-se enredado no poder de Bushan. O refém rapidamente se arrependeu do seu desejo e quase se despediu da sua vida quando Pan falou com ele, desviando a sua atenção. Pan admitiu que foi obrigado a participar no torneio. Sem vitória, não teria nada para alimentar os seus animais de estimação. Acrescentou que é jovem e que, se trabalhar muito, terá um futuro risonho, principalmente porque também é bonito. As pessoas à volta ficaram surpreendidas. Se Pan falasse em voz alta, significava que não tinha um contrato de sangue com o monstro, mas mesmo assim obedeceu. Foram atormentados por perguntas sobre o seu talento. Quando saíram do autocarro, Bushan empurrou subitamente Pan para o lado, fazendo-o voar. Bushan desviou algo voando em direção a Pan, protegendo instantaneamente o seu dono. Pan ficou atordoado, mas logo se apercebeu do que tinha acontecido e correu para acalmar Bushan, explicando que ninguém tinha atacado. Acontece que o objeto era o seu próprio animal de estimação, a centopeia roxa Dazi. Pan, surpreendido, tentou imaginá-lo, mas ficou chocado. Dazi mudou muito durante a separação, e Cheng não reconheceu o seu animal de estimação.
Tang Tang juntou-se logo a eles, cumprimentando Peng e informando que tinham decidido encontrá-lo juntos. Sem perder tempo, Pan começou imediatamente a perguntar o que tinha acontecido ao seu animal de estimação. Tinha se tornado várias vezes maior, e agora parecia uma lagarta predadora. Tang Tang explicou que Dazi simplesmente comeu com muito apetite, por isso agora parece cheio e forte. Pan ficou descontente, percebendo que o seu monstro estava simplesmente sobrealimentado. Tan Tan ficou encantada consigo mesma, pois graças a ela a centopeia já não parecia tão pequena e fraca. Bushan, ao ver Dazi, ficou orgulhoso, pensando que contra o pano de fundo do monstro gordinho, o seu corpo forte parecia ainda melhor. Tang Tang limitou-se a encolher os ombros e começou a perguntar a Peng como tinha corrido o seu exame. Peng explicou timidamente como conseguiu fazer o monstro evoluir após 6 tentativas falhadas, e por isso recebeu um certificado como treinador de nível intermédio. Apontando para Bushan, explicou que os seus méritos foram apreciados ao dar-lhe este monstro. Tang Tang ficou chocado, não acreditando que Peng tivesse recebido o certificado intermédio. Satisfeito consigo mesmo, Pan tirou um certificado da sua bolsa, comprovando as suas palavras. Percebendo que era honesto, Tang Tang ficou feliz pelo sobrinho, orgulhoso das suas conquistas. Mas o anúncio repentino de uma conversa séria surpreendeu Peng. Tang Tang começou a explicar que a profissão de treinador é valiosa porque todos os monstros são alienígenas de outro mundo. Ela falou também sobre a técnica secreta do familiar, mudança de constelação, que permite redirecionar todo o dano recebido pelo treinador para o seu monstro. A técnica tem limitações, só funciona com o consentimento do animal de estimação e a uma certa distância, mas o seu ponto forte está no facto de os monstros serem muito mais resistentes do que as pessoas. Depois de aprender esta técnica, Peng sentiu que uma ligação invisível apareceu entre ele e Dazi. Peng percebeu que Tang Tang lhe dava informações extremamente valiosas, embora a sua origem permanecesse um mistério. Olhando para o esparramado Dazi, Peng queixou-se com um sorriso do excesso de peso, sugerindo que o animal fosse chamado de porquinho roxo em vez de centopeia. Pediu a Bushan que trouxesse um espelho para que Dazi pudesse ver a extensão do seu desastre. E resultou. Dazi ficou chocado e perturbado, não esperando uma verdade tão dura. Peng consolou-o, sugerindo que começasse a treinar e perdesse peso nos dias seguintes, antes de passar para um treino a sério. Imaginando a evolução de Dazi no seu estado atual, Peng estremeceu. Não queria que isso se tornasse realidade. No dia seguinte, Peng encontrou-se com Tang Tang para cumprir a sua promessa de a ajudar. A tia ficou encantada com o facto de Peng ter recebido o certificado e aguardava a sua ajuda. Enquanto caminhavam para o sítio certo, Tan Tan contou que uma vez abriu uma empresa com os seus sócios, investindo muito dinheiro, mas um deles fugiu, levando tanto o dinheiro como os treinadores. Pan ficou surpreendido ao saber que o seu escritório se situava na zona mais prestigiada da cidade e suspeitou que o aluguer ali era demasiado caro. Tang Tang sentiu-se estranho e apressou-se a justificar-se, explicando que o negócio já tinha sido bom. Mas depois de os treinadores saírem, o negócio começou a desaparecer. Peng achou o comportamento da tia suspeito, mas decidiu não dizer nada. Tang Tang disse que o seu escritório ficava no 3º andar e prometeu a Peng melhores condições para os formadores, bem como 20% das ações da empresa. Ela garantiu que o trabalho não iria perturbar os seus estudos. Ele poderia vir a qualquer hora livre. Peng ficou chocado com o salário proposto e lembrou que, por esse valor, a tia poderia contratar 2 treinadores ao mesmo tempo. Mas Tang Tang objetou, dizendo que, neste caso, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Peng ficou intrigado. Primeiro um pergaminho com uma técnica secreta. Agora, um pagamento generoso. Se fosse outra pessoa no lugar de Tang Tang, teria suspeitado que algo estava errado. Mas a sua tia cuidou dele depois de ele ter ficado órfão, e se alguém podia confiar, era ela. Deixando de lado as dúvidas, decidiu segui-la. Tang Tang, por sua vez, estava preocupado, feliz por Peng não ter demonstrado suspeitas. Foram recebidos no escritório por uma bonita rapariga, que Tang Tang apresentou como secretária de Chun Xuan e Peng como o novo treinador da empresa. Depois de terminarem as apresentações, Tang Tang saiu a correr para fazer algumas tarefas, deixando-os sozinhos para conhecerem os seus colegas e o escritório. O comportamento frívolo e imprevisível da tia sempre confundiu Pan, mas ele aceitou. Chun Xuan convidou-o gentilmente a ir ao escritório para preencher os documentos de emprego.
Ao preencher a informação, Xuan ficou desapontado, comparando a sua idade com o certificado e decidindo que Peng era apenas um tipo rico que conseguiu o seu diploma colando. Entretanto, Peng pensava no seu salário, decidindo que não deveria subestimar as suas capacidades. O seu método de evolução de monstros dá sempre um resultado de 100%, o que mais ninguém consegue. Após terminar, Xuan devolveu-lhe o certificado, informando que a inscrição estava concluída. Xuan duvidou da escolha de pagamento de Peng, uma vez que este quase não tinha experiência, e o fracasso poderia arruinar a reputação da empresa. Pan ficou insatisfeito com as palavras dela e estava prestes a protestar quando foi interrompido. A porta abriu-se e um homem entrou a correr exigindo que Pan provasse que merecia o salário declarado. O homem, com um ar furioso e cansado, disse que se Pan curasse o seu animal de estimação, receberia 10 vezes mais. Xuan tentou acalmá-lo, mas Peng disse com segurança que não precisava de 10 vezes o pagamento. Acrescentou que este era o seu primeiro trabalho e que como bônus o faria pelo preço acordado. O homem ficou surpreendido como Peng conseguia falar com tanta confiança sobre a capacidade de curar um animal de estimação. Peng esclareceu que antes de mais é necessário ver o animal para avaliar o seu estado. O homem, exausto, decidindo confiar, tirou a transportadora onde estava o seu animal de estimação. Xuan engasgou-se ao ver o pequeno caroço cor-de-rosa a sangrar e a tremer nos braços do homem. O animal de estimação parecia horrível, e o homem perguntou nervosamente se Pan o poderia salvar. Pan examinou cuidadosamente os dados do rato elétrico, notando ferimentos ligeiros, e depois outra janela do sistema abriu-se à sua frente. Uma notificação vermelha brilhante sinalizou que o animal precisava urgentemente de evolução. Pan perguntou imediatamente ao homem o que alimentava a fera, adivinhando a causa da doença. O homem admitiu que deu ao rato um cogumelo de sangue de jade na esperança de acelerar a sua evolução. Peng percebeu que a besta estava agora em processo de evolução, mas devido ao conflito entre a sua natureza e o elemento trovão, esta adoeceu. Os dados do sistema ajudaram Peng a identificar rapidamente os ingredientes necessários para o tratamento e pediu a Xuan que trouxesse tudo do armazém. Peng lembrou o homem que o cliente é obrigado a pagar todos os materiais para a evolução do animal. Prometeu à fera sofredora que a ajudaria a evoluir. Quando Peng começou a preparar-se para o julgamento, Xuan e o homem ficaram horrorizados, duvidando das suas ações e temendo pelo seu animal de estimação. Pan, com um animal de estimação numa mão e uma faca na outra, parecia intimidante, mas estava completamente calmo. Quando atirou o rato para a água a ferver, o homem correu para o salvar, e Xuan já estava a contar as suas perdas, olhando para o estranho truque de Peng. Peng, mexendo o conteúdo do tacho, convidou o homem a experimentar a sopa de rato, que nutre o yin e tonifica o yang, o que causou um horror ainda maior. Vendo a sua reação, Pan riu-se, explicando que era apenas uma brincadeira para amenizar a situação e garantiu que o animal estava bem. Mostrou que a panela não era sopa, mas sim um banho medicinal para o animal, onde era necessário aquecimento para manter as propriedades curativas dos ingredientes. O homem tentou recuperar silenciosamente enquanto Pan continuava a divertir-se, brincando com o seu jeito peculiar. O homem só podia esperar sorte, refletindo que na sua cidade só existiam 2 treinadores famosos, cujos serviços custavam uma fortuna. 10 minutos depois começou a ficar nervoso, pois ainda não tinha resultado. Pan tranquilizou-o, garantindo que o processo estava quase completo e o animal estava prestes a evoluir. De repente, um fumo espesso saiu da panela e a tampa voou para o lado com estrondo. No fundo, já sem vestígios da tintura medicinal, o bichinho mudado enrolou-se numa bola. Assim que o rato acordou, saltou da panela e começou a correr pelo escritório, provocando o caos. Xuan ficou horrorizado, mas o homem ficou encantado. A evolução foi um sucesso. O rato trovão transformou-se num maldito rato elétrico de classe ideal com duplo atributo, com potencial para se tornar comandante. Encantado com o resultado, o homem apressou-se a pedir desculpa a Peng pelas dúvidas, surpreendido com o que tinha sido conseguido. Pan entregou imediatamente ao homem um cheque pelos danos e serviços, sem encontrar a mínima objeção do cliente satisfeito. Após o pagamento, Peng pediu a Xuan que enviasse os materiais necessários para casa, deduzindo o custo do seu salário. O homem, encantado, radiante de alegria, disse que tinha outro animal de estimação e gostaria de marcar uma consulta para amanhã. Acrescentou que o dinheiro não é problema e está disposto a pagar o triplo.
Peng estava um pouco envergonhado por recusar, mas explicou que estava ocupado com o treino de amanhã, ao que o homem sugeriu que se tratava de cursos da associação. Peng contrapôs calmamente, explicando que era uma aula normal do terceiro ano do liceu, e despediu-se antes de sair, mencionando que ainda tinha trabalhos de casa para fazer. O homem ficou surpreendido com a descoberta, e Xuan compreendeu subitamente por que é que Tang Tang tinha comprado recentemente um escritório caro e despedido todos os treinadores. Gao Peng acabou por não ser um homem rico e ingênuo. Enquanto isso, Tang Tang saboreava um copo de vinho em casa enquanto girava um núcleo de cristal de alta qualidade nas suas mãos. Sem pensar durante muito tempo, entregou o núcleo ao seu animal de estimação invisível, ordenando que fosse levado para casa para junto de Gao Peng. A fera despercebida chegou à janela do apartamento de Pan, certificou-se de que ninguém o via e atirou a bala de canhão para o seu quarto. O cristal caído atraiu imediatamente a atenção de Dazi, e a curiosa centopeia decidiu engoli-lo. Bushan tentou impedir o seu camarada frívolo, mas já era tarde demais. Datsu comeu o cristal e arrependeu-se imediatamente. Entretanto, Gao Peng estava a regressar a casa, sonhando como um dia iria atualizar os seus animais de estimação para uma classe épica, quando de repente ouviu um rugido vindo do seu apartamento. Percebendo que algo tinha acontecido, Pan correu para casa. Correndo para dentro, viu Dazi a contorcer-se de dor no chão. Uma janela do sistema apareceu à frente de Peng, notificando-o do início da evolução devido à absorção do núcleo cristalino, o que o surpreendeu bastante. Perguntou-se onde e como é que o seu animal de estimação poderia encontrar um material tão caro. A suspeita recaiu imediatamente sobre uma pessoa: a sua tia Tang Tang. Pela sua reação, ficou claro que ela era a culpada. Peng ficou indignada por ter dado o cristal a Dazi sem o seu conhecimento e perguntou-lhe por que é que ela o tinha feito. Tang Tang não explicou que o fez porque Peng recusaria a sua ajuda e rapidamente mudou a conversa para outro assunto. Ela entregou-lhe os sacos de compras que ele deixara para trás quando correu para casa e, sem esperar pela reação do sobrinho, fugiu rapidamente. Peng, permanecendo com o animal de estimação, deu uma bofetada na cabeça de Dazi, ameaçando-o de não colocar mais nada na boca. Tendo aceite a situação, recompôs-se. Precisava de completar o processo de evolução o mais rapidamente possível. Peng encontrou nas suas reservas uma flor roxa venenosa, cujo esmagamento deveria ajudar na evolução de Dazi. Rapidamente triturou o ingrediente no liquidificador e despejou o líquido resultante na boca do animal. O resultado não tardou a chegar. O corpo de Dazi brilhava com a luz dourada do relâmpago. Os seus chifres alongavam-se e os seus olhos brilhavam escarlates. A evolução foi concluída com sucesso e uma versão nova e melhorada do animal de estimação apareceu à frente de Peng, uma centopeia trovão roxa de grau superior. Dazi desmaiou imediatamente de cansaço, experimentando uma evolução dolorosa, o que alarmou Bushan. Para o consolar, Pan presenteou-o com uma guloseima especialmente preparada. Bushan começou a ficar preocupada quando percebeu que a comida que consumia se transformava em brasas e passava pelo seu corpo. No entanto, Peng tranquilizou-o, dizendo que o seu corpo iria estabilizar em breve. Quando Dazi acordou, os seus amigos já estavam a dormir, cansados depois de um dia agitado. Tang Tang, observando do lado de fora da janela, reparou como a centopeia satisfeita se aninhava confortavelmente no colo de Gao Peng, cobrindo os dois com uma manta. Nesse momento, Peng nem sequer suspeitava que grandes mudanças o aguardavam pela frente, discutidas com o diretor da escola. O diretor grisalho objetou veementemente, insistindo que nunca haveria monstros na sua escola, porque a segurança das crianças sempre foi a sua prioridade. O seu interlocutor de uniforme militar objectou com relutância que isto só era relevante em tempos de paz. Mas se a situação se agravasse, os jovens teriam de pegar em armas e defender o país. O diretor ficou desconfiado ao ouvir estas palavras e não quis pensar no que tal cenário poderia levar. O homem continuou, explicando que, apesar do desenvolvimento da tecnologia, os monstros na natureza estão a evoluir muito mais rapidamente e, se isto continuar, os humanos serão um dia incapazes de lhes resistir. No dia seguinte, Peng ficou surpreendido ao ser o centro das atenções dos seus colegas de turma que se aglomeravam à sua volta. Um dos rapazes perguntou diretamente se era verdade que Peng tinha recebido um certificado de coaching de nível intermédio. Acontece que o jornal tinha escrito sobre isso, anunciando que Peng se tinha tornado o mais jovem treinador de nível intermédio de Chang'an
quebrando o recorde anterior. Os colegas discutiam que Peng era agora uma celebridade e que a aula deles era a mais gira graças a ele. As palavras de elogio fizeram Peng corar de vergonha. Li Zigong, colega de Peng que contou a todos o seu sucesso, abordou-o envergonhado com um pedido presunçoso. Mas, para surpresa de todos, Peng recusou de imediato, dizendo que se o pedido era presunçoso era melhor não o manifestar, para não colocar os dois numa posição incômoda. Li quis ficar indignado, mas a professora interrompeu-o, irrompendo na sala a OS gritos e obrigando todos a sentarem-se. Tinha um anúncio importante. Levantou-se à mesa e disse que a vida escolar iria mudar. Os alunos do ensino secundário teriam de estudar uma nova disciplina sobre monstros, e também seria acrescentada a especialidade de treinador de combate. A docente explicou que o projeto foi aprovado pela Secretaria de Educação e pelas Forças Armadas da Aliança. Os alunos com notas elevadas terão a oportunidade de ingressar nas melhores faculdades e academias militares. Ela acrescentou que os treinadores militares chegarão em breve à escola e os alunos que escolheram a especialidade de treinadores de combate começarão a treinar hoje. Os interessados deverão inscrever-se imediatamente após a aula. A turma explodiu de emoções, surpresa, alegria, indignação. Todos discutiam as inovações e a possibilidade de se tornarem treinadores de combate ainda no liceu. Enquanto os alunos discutiam, a professora pediu a Peng para sair com ela para conversar. O professor notou o sucesso recente de Gao Peng com o seu certificado de treinador, mencionando que o diretor o elogiou na reunião da manhã. Ela pediu-lhe que falasse amanhã com os alunos do ensino secundário como representante. Sem hesitar, Peng recusou, oferecendo-se para encontrar outro candidato, alegando que não gostava de atenção. Sem lhe dar hipótese de se opor, anunciou com entusiasmo que se iria candidatar para se tornar treinador de combate. O professor alertou-o, lembrando-lhe que, embora a profissão de treinador de combate seja promissora e bem remunerada, não se deve apressar a tal decisão. O bom desempenho acadêmico e o certificado de treinador de nível intermédio já abriram grandes perspectivas para Peng, mas a especialidade escolhida como treinador de combate era muito mais perigosa do que o habitual. Peng agradeceu ao professor pela preocupação, mas afirmou com firmeza que queria tornar-se treinador de combate. Raciocinou que a teoria era importante, mas no combate real era possível aprender muito mais e tornar-se mais forte. Além disso, como era possível fazer os dois exames ao mesmo tempo, Peng estava determinado a tornar-se um especialista nas duas profissões. A professora decidiu não o dissuadir, referindo que este era o seu sonho, e manifestou a esperança de que a decisão de Peng fosse ponderada. Pan agradeceu calorosamente a sua confiança. Depois do almoço, um grupo de alunos do ensino secundário reuniu-se perto da escola, prontos para serem selecionados para se tornarem treinadores militares de animais de estimação. Entre a multidão autoconfiante, Peng reparou num rosto familiar, o seu colega de turma Li Zigong, que se perguntava por que razão Peng, com as suas excelentes notas, se candidataria a uma especialidade tão perigosa. Pan respondeu com a mesma pergunta, fazendo-o pensar. Li explicou a sua motivação dizendo que desde criança que adorava o anime Pokémon e sonhava tornar-se o treinador mais forte. A sua abordagem ingênua e fanática não inspirava confiança. Cansado das suas palavras vazias, Pan afastou-se da multidão reunida perto do palco. Chegou na altura certa. O coronel já se preparava para o discurso. Entre os escolares, alguém reparou que o grandalhão em palco não tinha nada de especial a não ser músculos. Mas o olhar do coronel, que ouviu isto, brilhou de determinação, refutando tais pensamentos. Pan observou consigo mesmo. Este instrutor não é claramente tão simples como parece. O coronel iniciou o seu discurso elogiando a coragem de todos, mas salientou que isso não era suficiente para um treinador. O homem afirmou categoricamente que, sem uma vontade de aço, qualquer monstro treinado faria estas crianças tremerem de medo. Como era de esperar, os rapazes mostraram-se indignados, acreditando que a afirmação era muito rude e injusta, pois teriam visto monstros. O coronel apenas sorriu, sabendo que apenas as palavras não os conseguiriam convencer. Mostrou ao público um monstro selvagem trazido para a demonstração. Tendo ordenado ao seu subordinado, o coronel ordenou-lhe que preparasse tudo para a exibição agora mesmo. Os soldados prepararam tudo rapidamente, e um deles relatou que tinha sido instalada uma blindagem com 10 centímetros de espessura.
O coronel aproximou-se do monstro agressivo e deu o comando. O monstro levantou voo instantaneamente e partiu a armadura em pedaços. A visão surpreendeu os alunos, fazendo-os perceber o perigo real dos monstros selvagens. Até Pan ficou impressionado. O monstro destruiu uma placa tão grossa com um só golpe. O coronel realçou que os treinadores de combate se deparavam com criaturas ainda mais poderosas e deu uma oportunidade a quem quisesse sair. Peng observou enquanto o número de pessoas dispostas diminuía rapidamente. Muitos estavam assustados. Pareciam deprimidos e desapontados com a sua cobardia. O coronel tranquilizou-os, dizendo que a sua escolha era normal. Os estudos também eram importantes e não eram desertores. Dirigiu-se então a OS que permaneciam, declarando que quem saísse seria agora considerado desertor, pois não tolerava os que se rendessem. No final do dia, Pan, ao regressar a casa, sentiu-se devastado. Tudo se revelou muito mais grave do que ele esperava. O coronel Chen disse ainda que num mês só restam 1.200 alunos de toda a cidade, os restantes serão expulsos. A pensar nisso, Pan decidiu alimentar os seus animais de estimação, mas ficou surpreendido ao descobrir que o frigorífico estava vazio. Peng entrou em pânico, sem perceber para onde tinham ido todas as agulhas de cedro yin, e procurou em todo o lado, mas encontrou apenas uma. Quando começou a ficar indignado, Dazi traiu imediatamente Buchan, dizendo que comia tudo. Pan não o repreendeu, percebendo que ele próprio tinha subestimado o apetite do monstro. A dieta dos animais de estimação de Peng seguia agora estritamente o sistema. Encomendou novas agulhas de cedro yin para Buchan e trovão figos para Dazi, percebendo o quão caro era. Quanto mais recursos ele der, mais rapidamente os animais de estimação evoluem. Mas para a próxima etapa precisariam de materiais ainda mais raros, e isso fez Peng pensar. De manhã, à entrada da escola, Peng viu um verdadeiro caos. Os alunos tiveram dificuldade em manter os seus animais de estimação com trela, e alguns tentaram retirá-los das árvores. Havia claramente uma falta de competências de treino. A frágil rapariga vinha com um enorme monstro parecido com um porco do tamanho de um caminhão e parecia completamente confusa. Pan virou-se para a rapariga, perguntando-lhe se era o seu monstro, e pediu para limpar a passagem. Uma enorme besta estava a bloquear a entrada principal da escola. Envergonhada, a menina começou a arranjar desculpas de que quando comprou o animal de estimação, ele era pequenino e não estava à espera que crescesse tanto. Ao aperceber-se da multidão, um treinador militar aproximou-se perguntando o que se passava e por que razão a entrada estava bloqueada. Sem esperar uma resposta clara, o treinador deu um comando ao seu animal, semelhante ao que estava na demonstração. O lobo rosnou, olhando agressivamente para o porco, que era várias vezes maior do que ele. Funcionou. O enorme animal de estimação estremeceu e deu um passo para o lado, libertando a passagem. Resolvido o problema, o técnico anunciou que os treinos começaram de imediato. Os alunos com animais de estimação fizeram fila, ouvindo o treinador, que explicou que hoje iriam começar a treinar em comando, uma habilidade fundamental para criar um esquadrão completo de monstros. Uma fera forte é inútil sem submissão, como se viu de manhã. Antes do treino, é importante conhecer os hábitos do monstro para construir uma relação de confiança com ele. O treinador deu o exemplo do seu lobo, a quem alimentava com o seu porco preto preferido, brincava e até dormia ao lado, o que o deixava pronto para cumprir qualquer ordem. O treinador explicou que a quebra de uma armadura com a cauda, mostrada pela fera do coronel, foi o resultado de um treino, e não de uma habilidade natural. A cauda do monstro tornou-se tão forte devido ao estresse constante que se tornou uma arma adicional, juntamente com as suas garras e dentes. O treinador pediu então ao colega que demonstrasse as habilidades do seu lobo prateado. O ruivo explicou que o desenvolvimento mesmo de monstros idênticos pode tomar caminhos diferentes, dependendo das suas forças, reveladas no treino. Por exemplo, atirou uma pedra e o lobo, correndo atrás dela, apanhou-a em fuga e transformou-a em pó. Peng e Dazi ficaram maravilhados. A força da dentada do lobo parecia incrível. O treinador continuou explicando que existiam 5 categorias de monstros: ataque, defesa, apoio, cura e controlo. Alguns monstros podem ser uma combinação destes tipos. Um exemplo é o boato, que pode ser tanto defensor como controlador, mas os treinadores experientes podem desenvolvê-lo como atacante. Foi então pedido aos alunos que passassem a prática, começando por exercícios simples,
como treinar a força de mordedura numa árvore, aumentando gradualmente a sua dureza. Aqueles que já tinham decidido a categoria do seu monstro foram convidados a inscrever-se e a receber materiais de formação. Peng questionou-se sobre qual a melhor forma de treinar Dazi. Lembrando-se da técnica secreta de transferência de dano, decidiu começar por fortalecer as suas defesas. Os seus pensamentos voltaram também aos monstros macacos que, apesar do seu tamanho, podiam facilmente transportar grandes caixas de materiais. Isso fez-lhe lembrar o mutante, um macaco lutador feroz conhecido pelo seu temperamento feroz e ênfase na defesa. Desde a infância que os pais ensinam as suas crias a atacar árvores e depois pedras usando o corpo. Embora isto cause ferimentos, a pele dos macacos cicatriza mais fortemente e torna-se uma armadura poderosa. Quando adultos, os macacos lutadores têm corpos musculados cobertos por cicatrizes endurecidas e calejadas, como uma armadura. Peng decidiu utilizar este método para fortalecer a defesa de Dazi e selecionou material de treino adequado. Regressando ao campo, Peng disse com entusiasmo a Dazi que tinha encontrado a forma perfeita de treinar. Puxando de uma marreta, declarou que era melhor sangrar agora do que sangrar no futuro. Com um sorriso e a frase difícil de aprender, fácil de lutar, Peng levantou a marreta com as duas mãos, prometendo ser gentil. Assustado, Dazi fugiu de imediato, não querendo experimentar o treino gentil. Depois disso, Peng correu atrás de Dazi, garantindo-lhe que era para o seu próprio bem, até que finalmente conseguiu detê-lo. Perto do final da semana, num dia de folga, quando Pan esperava dormir um pouco, foi acordado por uma pancada forte. Levantando-se com relutância, foi preparar o pequeno almoço para os pequenos animais, embora acima de tudo quisesse dormir. Enquanto fritava panquecas, Pan resmungou que estava a ajudar os seus animais de estimação, mas era quem mais sofria, o que lhe parecia injusto. No entanto, tudo valeu a pena. Dazi cresceu visivelmente e atingiu o nível 10. E Bu também recebeu uma promoção. Foi difícil para Peng. Os seus braços estavam doridos por causa do treino com Dazi e quase todo o seu salário ia para a comida para Bu. Bu reparou no telefone de Pan a tocar e atendeu imediatamente, sem o distrair de cozinhar. O diretor-geral da empresa de segurança Blue Shield, Wood Liu Sunlin, ligou. Sugeriu uma reunião para discutir alguns negócios mutuamente benéficos. Concordaram em encontrar-se no escritório de Peng esta tarde. Quando nos conhecemos, Liu revelou-se um homem agradável de meia idade, vestindo um fato caro. Liu convidou Peng para se tornar instrutor de consultoria na sua empresa. Peng perguntou-se por que foi escolhido, porque havia muitos outros treinadores de nível médio em Chang'an e não conseguia compreender o que atraía a atenção de uma grande empresa. O diretor observou que Peng era muito modesto e subestimou-se. Explicou que havia apenas 2 treinadores experientes na sua cidade. Um deles, o diretor Chen da Associação de Treinadores, está demasiado ocupado para trabalhar na sua pequena empresa. O outro formador foi Xian Lin, o número 1 em Chang'an, que trabalha como formador consultor para o governo. O diretor Li explicou que preferia o jovem e talentoso Peng quando o comparava a outros treinadores. Depois de pensar um pouco, Peng decidiu propor condições: trabalhar apenas aos fins de semana e não assinar um contrato completo, concordando apenas em recusar ajudar os concorrentes. Surpreendentemente, o diretor concordou imediatamente e deu a Peng um contrato a tempo parcial. Peng ficou chocado ao lê-lo. O contrato não continha obrigações para ele, oferecendo um salário anual de 500 créditos e 50 créditos por cada evolução bem-sucedida da besta. A oferta era demasiado boa para ser recusada e Peng assinou imediatamente o contrato. Nesse momento, Xuan bateu à porta, anunciando a chegada do Sr. Ma para a reunião previamente agendada. O diretor Li rapidamente se recompôs e, garantindo que desde que o contrato foi assinado não iria mais deter Peng, deixou o escritório. Depois de descer de elevador, Li ligou ao tio e disse-lhe que o contrato tinha sido assinado, mas admitiu que ainda não percebia por que escolheram Gao Peng entre todos os treinadores de nível médio da cidade. Pan já tinha iniciado a recepção no seu escritório, examinando cuidadosamente o monstro trazido por um cliente conhecido. Era uma fada doce e bela das flores, de classe amadeirada, de aroma agradável. Peng perguntou se o homem queria realmente desenvolver esta fada com as suas capacidades atuais. Mas respondeu que dali a 6 meses haveria um torneio do Rei das Flores em Chang'an e que gostaria de participar. Peng ficou espantado.
Um homem que possuía um monstro de uma flor rara com propriedades curativas só iria participar num concurso de beleza. Xuan perguntou sem jeito. Não são as meninas que costumam participar no concurso do Rei das Flores? Ma respondeu com um sorriso que isso era verdade, mas ele sempre sonhou participar, embora o olhassem com estranheza no momento da inscrição. Ma explicou ainda que a fada é a sua segunda fera e quer proporcionar-lhe um futuro feliz. Pediu persistentemente a Pan que desenvolvesse a fada para que tivesse a hipótese de ficar em primeiro lugar. Pan, surpreendido com tanto cuidado com o monstro, garantiu que faria tudo o que fosse possível. Peng lembrou-lhe o triplo pagamento, e Xuan, com os olhos brilhantes, trouxe imediatamente a conta. Contou-lhe todos os materiais necessários para a evolução de uma fada, e Xuan foi imediatamente ao armazém buscá-los. Em breve, tudo o que precisava estava na mesa de Pan. Pediu então a Xuan e Ma que se fossem embora, dizendo que apenas interfeririam no processo. No entanto, Ma, apesar das objeções de Xuan, ainda abriu ligeiramente a porta para observar o processo, pois estava muito preocupado com a sua fada. Pan parecia intimidante, como um cientista louco, enquanto misturava o composto e o colocava na seringa. Ma quase atacou Peng quando este lhe injetou o seu animal de estimação, mas Xuan deteve-o a tempo. Logo Peng os convidou de volta ao escritório. Apresentou-lhes um monstro evoluído, uma flor de begônia que encantou os dois. Ma agradeceu a Peng do fundo do coração, apesar dos seus protestos constrangidos. Enquanto desfrutavam do sucesso, não faziam ideia de que naquele momento uma das equipas de batalha estava a lutar contra monstros selvagens. Os três rapazes ficaram indignados, considerando os seus esforços em vão, e esperaram até que o número de participantes fosse reduzido para 1.200 para que pudessem regressar a AOS treinos regulares. Apenas uma rapariga estava decidida a percorrer todo o caminho, sonhando conhecer Gao Peng, que considerava o único aluno digno de respeito. Um dia, Peng foi à loja de Chenji comprar agulhas de cedro yin para Bu. Para sua surpresa, o velho disse que já tinham acabado e restavam apenas 10 dos 30 necessários. Pan ficou perplexo porque há uma quinta fora da cidade e as agulhas não podiam desaparecer tão facilmente. O velho explicou que os mantimentos pararam há uma semana, quando as aranhas comeram todos os mantimentos com o atributo yin. E agora a quinta é guardada por um exército. Outros monstros também foram vítimas das aranhas, e os donos da quinta conseguiram milagrosamente escapar. Caso contrário, eles próprios poderiam ter se tornado presas. Nesse momento, a conversa foi interrompida pela voz de outro cliente que entrou na loja. Chen sugeriu adiar a conversa para mais tarde, alegando estar ocupado, e Peng concordou. No caminho da loja, Pan pensou. Primeiro a escola começou a trabalhar com os militares, depois uma empresa misteriosa ofereceu-lhe cooperação e agora apareceu um novo tipo de aranha. Sentia-se que se aproximava algo terrível, com o qual não seria fácil lidar. Os meus pensamentos foram interrompidos por uma chamada. Era Li Songlin a perguntar se Gao Peng tinha ouvido falar da infestação de aranhas diabólicas na Floresta Escura. Pouco tempo depois, Peng já estava na filial da Blue Shield, onde o diretor Li o conheceu. Sem perder tempo, Li começou imediatamente a apresentá-lo a essência do que estava a acontecer, começando pelo mais importante. As aranhas diabólicas cinzentas assumiram o controle de pontos de recursos, e o governo trouxe empresas e organizações privadas para estudar a Floresta Escura de Carvão para descobrir as fraquezas dos monstros. O Blue Shield acaba de receber uma missão hoje e deverá partir daqui a 3 dias, mas não há recursos suficientes. Pan precisa urgentemente de evoluir o Devil Mantises para aumentar as probabilidades de sucesso da missão. Pediu imediatamente para lhe mostrar o louva-a-Deus para a inspeção. O diretor Li alertou que a tarefa era de extrema importância para a empresa e pediu que fosse abordada com a maior seriedade. Na última reunião da aliança, muitas proibições às forças não oficiais foram mesmo levantadas, dada a crescente ameaça de monstros selvagens. Assim que chegaram, o diretor Li mostrou a Peng o salão onde se encontravam todos os louva-a-Deus da companhia e garantiu-lhe que lhe iria fornecer assistentes suficientes. Além disso, disse que a recompensa por completar a tarefa seria impressionante se Peng tivesse sucesso. Isso encorajou Peng e ele garantiu que faria o trabalho agindo imediatamente. O diretor Li estava a observar as suas ações na plataforma de observação quando um funcionário se aproximou dele e lhe perguntou o que o Sr. Gao estava aqui a fazer. O trabalhador manifestou dúvidas. Pan tem 20 e poucos anos
e tudo o que faz é inspecionar e tocar em monstros como um velho numa mercearia, o que o levou a desconfiar da sua competência. O diretor interrompeu de imediato o raciocínio do funcionário, mandando-o calar. Caso contrário, teria problemas. Embora o próprio Lee também tivesse dúvidas, o seu tio confiou o futuro da empresa a este rapaz, e ele não teve outra alternativa senão acreditar no acerto dessa escolha. Pan, tendo completado a sua inspeção, AOS, louva a Deus, selecionou uma dúzia de monstros de diferentes partes do salão e compilou uma lista de materiais para a sua evolução. O diretor ordenou imediatamente que tudo o que fosse necessário fosse entregue sem demora. Lee ficou sinceramente surpreendido. Em 10 minutos, Peng identificou os louva-a-Deus mais fortes com uma precisão incrível, sem cometer um único erro. O diretor ficou surpreendido. As capacidades de Peng ultrapassavam claramente o nível de um treinador comum, porque o fazia mais rápido e melhor do que a maioria dos melhores graduados, apesar da sua juventude. Depois de receber os materiais, Peng começou imediatamente a trabalhar. Passado algum tempo, o diretor a dormitar foi acordado com a notícia de que a tarefa estava concluída. Todos no laboratório se regozijaram ao observar os monstros a evoluir um a um nas mãos habilidosas de Pan. O funcionário que anteriormente duvidava dele observava agora o processo com admiração. Peng conseguiu fazer com que os monstros evoluíssem para louva-a-Deus de 4 asas de jade de nível comandante. Agora Pan era visto não como um aluno comum, mas como um verdadeiro achado. Mais tarde, concentrou-se totalmente no treino com Dazi, e o seu animal de estimação apresentou resultados cada vez melhores. Como sinal de encorajamento, Pan presenteou-o com os seus insetos secos favoritos. No entanto, no meio do seu sucesso, as gargalhadas de outros estudantes foram ouvidas. Muitos tornaram-se preguiçosos e faltaram abertamente ao treino. Os professores não prestaram atenção a isto, ajudando apenas aqueles que procuravam o progresso, pois sem disciplina estes alunos dificilmente conseguiriam tornar-se úteis em condições reais de combate. Inesperadamente, uma rapariga alta chamada Mutayin aproximou-se de Peng, elogiando-o pelo excelente treino do seu animal de estimação. A grande diferença de altura confundiu Pan, e ele pensou que se ela fosse homem, provavelmente seria popular entre as raparigas, mas limitou-se a agradecer em voz alta o elogio. Mutayin disse que queria juntar-se a ele. Ela explicou que mais tarde no treino haveria partidas de pares com classificação obrigatória e preferiu trabalhar com alguém que não se esquivasse aos treinos. As palavras de Mu Tai-ying impressionaram Peng, mas ele sugeriu que ela avaliasse a sua fera primeiro. A menina chamou imediatamente o seu animal de estimação e um enorme rinoceronte de ferro correu até eles. Tai-yin, envergonhado, chamou-lhe Bebê, dando-lhe pancadinhas no seu enorme lado blindado. Peng e Dazi ficaram impressionados com o seu tamanho. O monstro parecia gigantesco. Antes de iniciar a cooperação, Mu Tai-ying avisou que o seu animal de estimação Lianzi era muito tímido, apesar da sua aparência formidável. Devido à timidez de Lianzi, decidiram focar-se na defesa. A sua pele dura e o seu elevado limiar de dor faziam dela um excelente escudo, embora não fosse adequada para ataques. Peng considerou a proposta de parceria. Viu muitos animais, mas quase todos eram de classe comum. Apenas alguns eram excelentes e apenas 2 eram perfeitos, incluindo o rinoceronte de ferro Tai-yin. Peng chegou à conclusão que, com tal proteção, Dazi poderia desenvolver ataques venenosos e velocidade, criando um duplo ideal, uma espada e um escudo. Enquanto ele pensava, Tai-yin pensou que ele estava hesitante e sem vontade de cooperar, e ela preparou-se para ir embora. Pan interrompeu-a, dizendo que tinha concordado em cooperar e estava pronto para formar uma equipa. Acrescentou que o caráter pode ser construído através do treino, e isso é muito melhor do que trabalhar com preguiçosos. A menina sorriu de felicidade ao ouvir as suas palavras. Começou a agradecer a Pan com muita ansiedade, apertando-lhe a mão com tanta força que o deixou desconfortável. Entretanto, na floresta escura, destacamentos militares reuniam-se para a batalha. O diretor Lee cumprimentou a capitã Song, a loira que liderava a força. Lee observou que, de acordo com as últimas informações, as aranhas do Diabo Cinzentas têm medo do fogo, algo que a equipa do capitão Song enfrenta muito bem, o que lhes promete sucesso na missão. Song respondeu enfatizando que os mantídeos do Diabo de Lee são os verdadeiros assassinos da floresta, e isso dá-lhe uma vantagem na conclusão da tarefa. Apesar da troca de elogios, as suas opiniões estão repletas de hostilidade oculta, sugerindo uma competição feroz. Um dos militares iniciou o briefing,
revelando informações importantes sobre as aranhas. Descobriu-se que as aranhas do diabo cinzentas caçam em matilhas, trazendo as presas para os ninhos para alimentar a sua rainha, o que dá origem a novas e ainda mais perigosas gerações de aranhas. O homem recordou a importância da missão e enfatizou a necessidade de cooperação, garantindo que a conclusão com sucesso traria uma recompensa generosa para todos. Muitos estavam conscientes das preocupações dos militares sobre possíveis conflitos entre organizações civis, mas concordaram que precisavam de agir em conjunto agora. Não havendo objeções, o oficial acrescentou que os militares, mediante acordo, dariam apoio de fogo e iniciou a manifestação. Uma série de tiros de tanques foi ouvida imediatamente. Rajadas poderosas explodiram com fogo, deixando marcas profundas no solo e enfatizando a força do apoio. O diretor Lee percebeu que após discursos pretensiosos sobre a cooperação, os militares passaram a simplesmente exibir as suas armas. No entanto, o governo levou o reconhecimento a sério. A artilharia enfraqueceu significativamente os monstros, aumentando as hipóteses de sucesso da missão e reduzindo os riscos. Song ficou indignada porque não lhe competia falar sobre os riscos de ter 8 monstros de nível comandante consigo, enquanto na maioria das organizações não existem mais do que 3. O diretor Lee respondeu com um sorriso que muitas pessoas escondem os seus trunfos e que a sua empresa é demasiado honesta para tais truques. De repente, ouviu-se um som ensurdecedor, fazendo com que todos os que estavam na operação militar entrassem em pânico. Um dos treinadores reparou que os louva-a-Deus demoníacos estavam a agir de forma estranha, como se tivessem medo de alguma coisa. Um momento depois, um terrível monstro semelhante a um macaco, tão alto como um edifício de vários andares, apareceu por detrás das árvores, envolto em chamas e com um olhar ardente. O diretor Lee ficou surpreendido ao reconhecer o monstro. Era Halo, um monstro de nível Lorde. Halo era o guardião da floresta escura onde agora se encontravam. O monstro gigante ficou furioso, espalhando o pânico entre as pessoas com seu rugido. O comandante-chefe tentou repor a ordem e fazer com que as pessoas seguissem as ordens, mas todos os seus esforços foram em vão. De repente, apareceu outro monstro no céu. Uma águia majestosa, brilhando com ouro, de tamanho igual ao inimigo. A sua aparência inspirou esperança nos corações das pessoas. A águia deu uma rejeição adequada a Halo, absorvendo o seu fogo. O inimigo derrotado desapareceu, deixando as pessoas que se encontravam embaixo sozinhas. Enquanto os restantes recuperavam do sucedido, o comandante exigiu que a missão fosse concluída com urgência, percebendo que o apoio militar já não seria possível. De repente, ouviu-se uma voz que anunciava a chegada de um esquadrão militar de elite. O comandante-chefe ficou constrangido e tentou justificar-se, dizendo que o seu esquadrão poderia tratar da situação sozinho. No entanto, o comandante do esquadrão de elite observou que a situação se tornou mais complexa e imprevisível do que o esperado. Salientou a necessidade de unir as forças do governo e das organizações. Passado algum tempo, o trabalho foi reorganizado e as tropas dirigiram-se para a Gruta das Aranhas. O esquadrão do Capitão Song avançou com sucesso, destruindo as aranhas do tipo fogo uma a uma. No entanto, uma das meninas objetou que a estratégia atual leva a um desperdício de energia, pois existem cada vez mais aranhas, o que pode levar à exaustão. Depois de a ouvir, o líder ordenou uma alteração na formação. Os animais defensivos ocuparam a primeira fila. O apoio ficou no centro, e os flancos foram deixados para os animais atacantes. O esquadrão continuou a mover-se, concentrando-se no combate corpo a corpo. As novas táticas tornaram o gasto de energia mais eficiente e as aranhas começaram a ser exterminadas uma a uma. Os treinadores ficaram surpreendidos com a eficácia da nova estratégia. Entrando na gruta, as meninas ouviram passos vindos de uma das passagens. Isto poderia indicar a proximidade do local de que necessitavam. O Capitão Song, após ouvir a suposição, deu ordem para avançar em direção à fonte do som. Saindo da passagem, viram abaixo uma imagem da batalha. As tropas e os militares com quem colaboraram lutavam contra o monstro. Estavam agora focados em romper a aranha-rainha, que, apesar do seu tamanho, era fraca no ataque e focada principalmente na procriação. O diretor Lee ofereceu-se para confiar nele e ordenou que a última fila apontasse para os olhos da rainha e que os restantes atacassem as suas pernas. Prometeu uma distribuição justa de recompensas pelos esforços.
Os soldados aceitaram o seu plano sem objeções e começaram a seguir as novas táticas. Todos os ataques foram focados na força pura, uma vez que a armadura à sua frente era muito densa. Os subordinados do Capitão Song começaram a temer que precisassem de descer e ajudar. Caso contrário, a sua contribuição para a missão poderia ser desfeita. A Capitã Song concordou que não podia apenas assistir, mas tinha uma sensação desconfortável de que algo estava errado com aquele monstro. Os ataques conjuntos dos lutadores começaram a dar frutos. A proteção em torno dos olhos do útero foi quebrada, e a luta continuou. Os louva-a-Deus sombrios desferiram golpes poderosos no monstro, ferindo-o na cabeça. Isto acabou por ser um erro fatal. O monstro ferido enlouqueceu, e o seu terrível rugido mergulhou o grupo num estado de pânico. Ninguém se lembrava de quem disse que a aranha-rainha não tinha capacidades de ataque. Mas era óbvio que foi um erro grave que expôs toda a gente na gruta. O diretor Lee apercebeu-se de algo estranho. A luz dourada em redor do monstro, que era a auréola do governante, fez com que este entrasse inexplicavelmente em pânico. Saltou para cima de um dos louva-a-Deus e, gritando que tinham interrompido o processo de evolução do monstro no auge do seu poder, ordenou que todos saíssem imediatamente da gruta se quisessem permanecer vivos. Os militares, aguardando o regresso do destacamento, começaram a ficar preocupados. O destacamento só regressava a 3 horas, embora tivessem 5 horas para cumprir a missão, e era cedo para entrar em pânico. De repente, um deles reparou numa sombra a elevar-se sobre a floresta e ficou feliz. Alguém tinha regressado, o que significa que a missão estava concluída. Mas o comandante apercebeu-se imediatamente de algo estranho. Havia apenas um objeto a aproximar-se. Deu imediatamente a ordem de se preparar para a batalha, preparando-se para o pior. O realizador Lee, montado num louva-a-Deus, começou a acenar com a mão e a gritar que pertencia ao local para não levar um tiro. Assim que o louva-a-Deus aterrou, o diretor Lee caiu no chão, incapaz de se manter de pé. Um dos soldados correu e perguntou o que se tinha passado e onde estavam os outros. Em resposta, o diretor agarrou a gravata do soldado, declarando indignado que o governo os tinha enviado para a morte certa para combater a aranha-rainha no auge do posto de comandante. Ficou furioso com a situação. O comandante aproximou-se e pediu calma para explicar bem o sucedido. O diretor, depois de se acalmar um pouco, explicou que na gruta encontraram uma rainha-aranha, que estava em processo de evolução para o posto de senhor. Mesmo os melhores monstros do esquadrão não conseguiram lidar com ela. O comandante queixou-se ao seu grupo que a pesquisa do governo tinha fornecido informações falsas sobre a aranha-rainha não ter poder de combate. Outra pessoa saiu da floresta, o chefe do esquadrão especial que também foi parar a gruta. O comandante perguntou-lhe imediatamente sobre a situação, onde estava a rainha-aranha e se alguém a perseguia. O homem respondeu que as aranhas perseguiram as outras, que fugiram e desapareceram na floresta. Todos se dividiram rapidamente em grupos, discutindo o que tinha acontecido e decidindo o que fazer a seguir. O comandante observou que, se soubesse da situação real, teria enviado mais gente e artilharia. O comandante lamentou que a rainha-aranha não pudesse ser utilizada para fortalecer o distrito militar após a sua captura e treino. Ele estava preocupado com a perda dela, ao contrário do diretor, que estava preocupado com os mortos. No entanto, o comandante acreditava que a aranha-rainha da floresta não representava uma ameaça, considerando-a um lixo. Tal como 2 tigres não podem viver na mesma montanha, o senhor da floresta escura não permitirá que ela fique. Entretanto, Peng observou Dazi a despedaçar obstáculos, impressionando os outros alunos e os seus animais de estimação com as suas habilidades. Os alunos do ensino secundário, que não compreendiam a essência do coaching, gritavam com os seus alunos, instando-os a seguir o exemplo da magnífica centopeia. Peng, satisfeito com o seu trabalho, recordou a história do diretor Lee sobre o encontro com monstros no auge do posto de comandante e senhor, o que era bastante perigoso. Também pensava que os monstros de classe geral eram inúteis, enquanto os monstros de classe épica podiam produzir materiais valiosos. Por isso, precisa de fortalecer Bu e Dazi para o posto de Lorde o mais rapidamente possível para aumentar o seu poder na natureza. A promoção de monstros aumentará a reputação de Peng como treinador, e ele deveria ir para a cidade de Yanjing para obter uma licença de treinador avançado para expandir as suas capacidades. Bu atingiu o nível 14, mas é impossível comprar agulhas de cedro yin e o estoque em casa está esgotado.
Agora Bu está sentado perto do frigorífico, olhando-o com tristeza. Dazi também deu um grande passo em frente, alcançando o 13º nível. Pan foi distraído por Taiyin, que trouxe notas sobre o treino e desenvolvimento do seu animal de estimação Lianzi. Peng decidiu estudar as habilidades protetoras da besta Taiyin e as suas notas ajudariam a desenvolver táticas e a aprender sobre a sua personagem. Depois de ver alguns comentários engraçados, Peng sorriu, mas percebeu que Taiyin estava a falar muito a sério. Ouviu-se uma voz nos altifalantes do campo de treinos, anunciando a necessidade de concentração em frente ao pódio e o cancelamento dos treinos livres. O formador referiu que a primeira fase da formação foi concluída e antes do início da fase seguinte, serão tiradas conclusões. Começou a gritar impiedosamente os nomes dos alunos, declarando que cada um deles estava desclassificado, apesar dos gritos e dos protestos indignados. O formador explicou que os inspetores acompanharam os alunos durante todo o processo e registraram os seus sucessos e deficiências. Particularmente notáveis foram o rapaz que estava ao telefone em vez de fazer exercício físico e a rapariga que adormeceu durante a aula. Isto era simplesmente inaceitável. O treinador concluiu que estes alunos regressariam às aulas originais a partir de amanhã. Se eram preguiçosos mesmo no treino básico, não faz sentido continuarem a treinar como treinadores de combate. Os restantes alunos passam para a fase seguinte do treino, combate real, onde a distração pode levar a acidentes e, na batalha real, à morte. Os discípulos ficaram chocados com as suas palavras. Nem todos compreenderam o que era uma verdadeira batalha, e muitos duvidaram das suas capacidades. Alguns alunos demonstraram extrema autoconfiança, gabando-se dos seus animais de estimação e exagerando os seus méritos, e começaram então a descobrir qual deles era o melhor. O formador anunciou que seriam 5 pessoas em cada grupo, e cada formador levaria um dos grupos sob a sua liderança. Por isso precisamos de nos unir. Os 2 debatedores mais fervorosos declararam imediatamente que estariam na equipa de Gao Peng, afastando os outros estudantes e colocando Peng e Taiying numa posição incômoda. Mais tarde, quando os alunos começaram a ser divididos em equipas, os 2 rapazes disseram a Peng que há muito tempo queriam formar uma equipa com ele, o que o fez rir de nervosismo. O instrutor-chefe, que fazia sempre comunicados importantes e supervisionava a formação, abordou a equipa, apresentou-se como Zhang Bairen e anunciou que iria conduzir um treino prático para eles. Com um sorriso que poderia acalmar qualquer um, deixou ainda a sensação de que estava a esconder algo mais. Na manhã seguinte, Bu voltou a olhar para o frigorífico com tristeza, abrindo e fechando a gaveta, esperando que as agulhas de cedro e yin aparecessem ali milagrosamente. Pan, observando o seu comportamento doce e ingênuo, percebeu que isso não iria ajudar, e continuou a seguir Bu com prazer. Foi distraído apenas por um telefonema da Associação de Caçadores. A mensagem deixou Peng feliz. As agulhas de cedro yin encomendadas tinham finalmente chegado e ele precisava de as retirar do mensageiro. Pan calçou rapidamente os sapatos e saiu de casa, apressando-se para receber a tão esperada encomenda, que já não estava no mercado há muito tempo, o que o fez até pensar em mudar a estratégia de evolução de Bu. Saindo de casa, Peng encontrou imediatamente um mensageiro robô com um pedido. Enquanto isso, 3 homens observavam-nos de um canto escuro, discutindo a cara compra de Peng. Estas pessoas seguiram o robô desde a própria associação. As suas intenções estavam longe de ser puras, o que foi revelado pelos seus sorrisos maléficos. Um deles, nervoso, perguntou o que aconteceria se alguém descobrisse os seus planos. O outro homem recusou imediatamente, referindo que apenas os mais fortes sobrevivem neste mundo, e bateu-lhe na cabeça, expressando a sua irritação. Na calada da noite, 3 homens partiram para executar o plano. Esgueiraram-se pela rua discutindo como poderia um homem rico viver numa zona tão miserável. O chefe deles disse que isso era uma vantagem para ele, acreditando que o tipo tinha ficado rico recentemente e já tinha vivido aqui modestamente. Quando chegaram à porta direita da entrada, começaram a tentar arrombar a fechadura à pressa. Por causa do barulho, a porta oposta abriu-se de repente, iluminando o corredor. Tang Tang saiu do apartamento bocejando e perguntou aos homens o que estavam aqui a fazer à meio da noite. Os homens começaram a pedir desculpa pelo barulho, desculpando-se desajeitadamente de que não havia luz à entrada e que não podiam abrir o apartamento. Tang Tang, bocejando novamente, aceitou a explicação e preparou-se para regressar ao seu apartamento. Mas no último momento alguém impediu que a porta se fechasse.
Foi o líder do gangue que pediu água, dizendo que tinha a garganta seca. Tantan, respondendo com confiança ao pedido, convidou os homens para a sua casa. Entreolharam-se com nojo e riram, pensamentos sombrios a toldar-lhes a mente. Os homens agradeceram e começaram a cair nas boas graças, perguntando como poderiam retribuir a sua bondade. Assim que os homens entraram na sala, um deles bateu com a porta e rodou a fechadura. Tang Tang perguntou-lhe por que é que ele fez isso depois de perceber o seu comportamento estranho. O homem respondeu com um sorriso desagradável que não gostaria de incomodar os vizinhos tão tarde. No entanto, a mulher acalmou os seus receios, dizendo que as paredes estavam revestidas com material à prova de som e mesmo um ruidoso jogo de queimada não seria ouvido pelos vizinhos. A próxima coisa que os homens viram encheu-os de horror e fê-los tremer de medo. Atrás da mulher do teto, um monstro semelhante a um lagarto com um corpo azul claro translúcido olhava para eles. Uma aura assustadora de raiva emanou da mulher. Os 3 homens aperceberam-se horrorizados que tinham caído numa armadilha. O líder do gangue sacou de uma faca e saltou para cima de Tang Tang, com a intenção de a dominar antes que ela pudesse fazer alguma coisa. Estava cheio de raiva e medo, mas para seu horror, a faca voou-lhe das mãos quando Tang Tang defendeu o golpe. O braço do homem doeu e ele enrolou-se no chão enquanto Tang Tang estava de pé sobre ele, olhando-o com desprezo. Vendo o que estava a acontecer, os outros 2 decidiram vingar o patrão soltando um pequeno porco-espinho que também tinham em mãos. O porco-espinho tentou atacar, mas foi rapidamente agarrado pelo monstro muito maior. O animal de estimação de Tang Tang absorveu instantaneamente o porco-espinho e olhou arrogantemente para os seus inimigos assustados. A mulher elogiou o animal de estimação, mas queixou-se que ele come de tudo. Tang Tang não previu que os adversários tivessem outro monstro e foi logo atacado por balas de ouro. O homem gostou do ataque do seu animal de estimação e zombou, acreditando que a mulher arrogante tinha sido derrotada. O homem ficou surpreendido ao ver que por baixo da camisola rasgada havia uma pele perfeitamente lisa, sem qualquer dano. A sua surpresa e medo aumentaram quando Tang, furioso, revelou que agora não conseguiria sair vivo. Os homens perceberam que estavam enganados, e agora Tan era um verdadeiro monstro neste apartamento. Pan revirou-se no seu quarto, ouvindo gritos e perguntando-se quem não conseguia dormir. Entretanto, Tan, depois de se vingar, foi distraído por um telefonema do pai e entregou os homens espancados à sua responsabilidade. No treino escolar da manhã seguinte, Dazi estava completamente exausto depois de ter enfrentado um novo adversário. Peng ficou intrigado porque Dazi não conseguiu penetrar na armadura, e os seus companheiros ficaram surpreendidos, acreditando que Peng e o seu animal de estimação poderiam realizar qualquer tarefa. O tardígrado parecia impenetrável, e o sistema até destacava uma janela especial com as características do monstro, o que era invulgar. Pan pensou em fazer do tardígrado o seu terceiro animal de estimação. Os tardígrados tinham uma resiliência incrível. Podiam sobreviver no espaço, na radiação, a temperaturas extremas e estavam protegidos de atributos anômalos. No entanto, Peng duvidava de como o tardígrado seria capaz de trabalhar em equipa com Bu e Dazi, preferindo encontrar um monstro que pudesse voar ou curar. Os seus pensamentos foram interrompidos por um som alto vindo do campo de treino. Liance, o rinoceronte blindado de Tain, acabara de derrotar o seu adversário, e a rapariga elogiava-a ativamente. Peng percebeu que Liance se tornou muito mais ousada durante o seu treino. Pan estava distraído do seu treino quando o seu telefone tocou. Era o diretor Li a perguntar sobre o tempo livre de Peng. Convidou Pan para jantar para o apresentar a OS Amigos. A educação de Li surpreendeu um pouco Peng. Peng achou que o convite estava relacionado com a recente crise da empresa. Concordou em almoçar e pediu ao diretor que o fosse buscar depois da escola, percebendo que muito dependia dele. À noite, Peng pediu desculpa por o ter incomodado, mas o diretor Li tranquilizou-o, dizendo que ainda ia buscar a filha à escola de Peng. A menina, ao ver o pai, ficou indignada por este a ter levado da escola apenas pela segunda vez no ano. A primeira vez foi no primeiro dia de aulas, dando a entender a falta de sinceridade do diretor. O diretor riu-se sem jeito e pediu a Peng que ajudasse a sua filha Zhao Yu com a sua fera. Peng olhou atentamente para a besta de Zhao Yu e achou-a interessante, uma vez que os gatos familiares são raros. Ele aceitou ajudar, convidando a rapariga para ir à sua oficina AOS fins de semana. Quando chegaram à casa do diretor, este pediu à filha que saísse para continuar a viagem com Peng, que a menina já esperava. Zhao Yu despediu-se de Gao Peng, prometendo voltar a encontrar-se.
Peng ficou intrigado por que razão o realizador mandou a filha para casa, se iam apenas ver amigos, e decidiu perguntar quem eram. O diretor respondeu que Peng saberia quando eles chegassem. Quando Peng chegou, viu a luxuosa paisagem sul do restaurante, como uma aldeia na montanha, e percebeu que os amigos do diretor não eram pessoas comuns. Na sala privada do restaurante, o diretor apresentou Peng aos convidados. Song, o capitão dos caçadores de pirilampos, cumprimentou-o amigavelmente. O capitão Jiang-gu, da equipa celestial Star Hunter, expressou desapontamento quando percebeu que Lee descreveu Gao como misterioso e simpático, mas trouxe tudo de um estudante do ensino secundário. Pan ficou insatisfeito com tal comentário, olhou em redor para os presentes e reparou que caçadores de monstros estavam aqui reunidos. Isto não podia ter sido um acidente. Todos desprezavam Pan e desconfiavam dele, o que era extremamente desagradável. O diretor tentou amenizar a situação oferecendo comida. Jiang-gu manteve-se hostil ao reparar na expressão descontente de Peng e perguntou-lhe se o tinha chateado. Song pôs cerco a Jiang-gu, dizendo que as crianças não deviam ser tratadas desta forma e que o seu comportamento era vergonhoso. Lee interveio, explicando que não tinha avisado Peng sobre quem iria encontrar e não esperava tal resultado. Jiang-gu admitiu a Peng que ouviu rumores sobre ele, mas não conseguiu encontrar-se pessoalmente. Os restantes caçadores convidaram Pan para a mesa, querendo discutir com ele conselhos, o que surpreendeu o jovem. O diretor Lee pediu desculpa e ofereceu um copo de vinho a Peng. Peng sentiu-se extremamente incomodado, como se estivesse a ser valorizado como um bem precioso, apesar da modesta remuneração do diretor. O rapaz não gostou desta situação, mas teve de brincar com os seus interlocutores. Jiang-gu, de forma direta e rude, percebeu que Peng era jovem, mas, a julgar pelos rumores, tinha capacidades excepcionais. Ele queria fazer algumas perguntas ao tipo, uma vez que tinha ouvido falar dele como uma verdadeira lenda. Jiang-gu, com uma posição elevada e muitos anos de experiência, ficou impressionado com a fama de Peng. Peng respondeu que não era ele que devia ser elogiado, mas sim o examinador Feng. Se tiver alguma dúvida, é melhor contactar a empresa. Jiang-gu considerou a resposta rude, dizendo que os amigos se deviam ajudar uns aos outros sem o envolvimento da empresa. Os outros apoiaram-no, censurando Peng pela sua arrogância e pedindo ajuda em assuntos pessoais. Pan ficou indignado e esta foi a gota de água. A sua paciência estava esgotada pelo desprezo constante. Saiu dizendo aos respeitados comandantes que era apenas um estudante do ensino secundário sem experiência. O diretor Lee pediu desculpa pelo incidente e ofereceu-se para dar boleia a Peng para casa, mas este recusou. Peng chamou um táxi com antecedência e não precisou da ajuda do diretor. Após a saída de Peng, outros expressaram o seu descontentamento, chamando-o de inexperiente e de piada. O diretor respondeu que tinha sido simpático com eles, mas hoje desiludiram-no. Quando os convidados regressaram ao local, Jiang-gu, que permaneceu com Lee no exterior, disse que hoje simplesmente fez um pequeno favor ao provocar o rapaz a pedido de Lee, e garantiu que ninguém saberia o que tinha acontecido. O diretor Lee riu-se e disse que eram apenas amigos a ajudarem-se um ao outro. Jiang-gu não gostou da piada e respondeu que já estavam quites. Ao sair, Jiang-gu questionou-se por que é que Peng estava a ajudar tanto o diretor ao ponto de estar pronto para fazer de tudo para agradar. Como resultado, Pan voltou para casa tarde da noite. O rapaz tirou a camisola e ligou a TV para se distrair um pouco. A notícia relatou fortes efeitos secundários do soro de melhoramento do genoma. Após a sua introdução, muitas mutações malignas foram observadas nos familiares e uma imagem assustadora de um monstro aleijado foi mostrada no ecrã. Devido a sintomas imprevisíveis, foi recomendado que o soro fosse descontinuado e as suas vendas foram planeadas para serem interrompidas em todo o mundo. Enquanto via as notícias, o telefone de Gao Peng tocou o diretor Lee novamente. Peng respondeu com relutância, perguntando o que o diretor precisava. Lee pediu desculpa por ter estragado a noite, explicando que deveria tê-lo avisado sobre a composição dos recepcionistas, mas não imaginava que se portassem tão mal. Pan decidiu mentir sobre não estar chateado com a situação para terminar a conversa. No entanto, Lee continuou, garantindo a Peng que não se preocupasse, porque aqueles que o injustiçaram também prejudicaram o próprio Lee. Pan, não querendo ouvir mais desculpas, simplesmente terminou a chamada. Estava muito zangado. Mesmo que as pessoas se enganassem ao pensar que era ingênuo, organizar um circo para o fazer parecer um idiota era demais.
Peng chegou à conclusão de que precisava de ser mais cuidadoso e aumentar a sua força e autoridade. Nessa altura, a notícia falava de Han Ning, um campeão de 20 anos que conquistou o título de primeiro rei cão de Yangchen. Em 3 anos, este jovem desenvolveu a sua fera até ao posto de comandante de classe ideal e tornou-se o melhor entre os jovens. No entanto, Pan decidiu que isso não iria durar muito tempo. No dia seguinte, Pan veio ao consultório com Bu e preparou uma nova porção do medicamento para a evolução do animal de estimação. Entretanto, 3 meninas, uma das quais filha do realizador, dirigiam-se para o seu estúdio. Ao longo do caminho, divertiram-se a discutir sobre Pan e a gozar um com o outro. Quando chegaram, foram recebidos pelo secretário Xuan, perguntando se tinham um encontro marcado com Gao Peng. As raparigas, confusas, começaram a perguntar se precisavam de se inscrever com antecedência, e explicaram que não sabiam. Xuan sugeriu descobrir quando é que Peng estaria livre. Zhao Yu pensou que, embora o seu pai chamasse Gao Peng de gênio, o seu elevado preço pelos serviços poderia estar a limitar o número de clientes. Todos os seus pensamentos desapareceram quando um rugido ensurdecedor veio da oficina. O som era tão alto que fez o coração acelerar e esquecer como se respirava. Enquanto isso, Bu exibia o seu novo visual na oficina. O monstro evoluiu para um macaco de osso de grau épico, o que deixou Pan muito feliz. Após a sua promoção, Bu ganhou também uma nova habilidade poderosa. O coração de fios sangrentos não só aumentou todas as características de Bu, como também possibilitou controlar as batidas do coração de outras pessoas. Pan ficou encantado com esta capacidade, pois aumentaria muito o poder de combate de Bu. No entanto, surgiu um novo problema. O tamanho do Bu tornou-se demasiado grande e tornou-se difícil deslocar-me com ele na rua. Peng saiu da oficina e pediu a Xuan que encontrasse uma forma de cobrir Bu para o tornar menos perceptível. Xuan ficou surpreendido como Peng conseguiu aumentar o seu familiar para a classificação épica em pouco tempo. Zhao Yu, apercebendo-se de Peng, cumprimentou-o, chamando-lhe Tio Gao. Peng reconheceu-a como filha do diretor Li. Peng percebeu que a velha raposa estava a tentar usar a filha para que Peng não recusasse o contacto. Interessou-se mais pelo familiar da amiga da rapariga. Medusa surpreendeu Pan ao adaptar-se ao ar como se fosse o oceano. Zhao Yu pediu ao Tio Gao que examinasse o seu familiar. O rapaz pediu-lhe para não o chamar assim, porque tinham a mesma idade. Peng explicou que teria de pagar primeiro. A inspeção de um gato menta de elite custa 60 créditos. Não se tornou tendencioso, pois a menina não sabia dos planos do pai. Peng decidiu que, pelo bem do diretor Li, pai de Zhao Yu, ele próprio cobriria a taxa dos materiais. A menina ficou imensamente grata por isso. Não vendo o animal de estimação, Pan perguntou-lhe onde estava. Zhao Yu ficou confuso e começou a entrar em pânico, sem saber para onde o gato tinha ido. O amigo de Zhao Yu reparou que o gato estava escondido num canto, com medo do macaco de ossos, o que acabou por ser verdade. Assim que o gato viu que o procuravam, correu para os braços da dona, chorando de medo. Zhao Yu consolou-o, garantindo-lhe que tudo ficaria bem. Pan perguntou ao dono da alforreca onde é que ela tinha comprado o seu familiar, uma vez que nunca tinha visto um assim e ficou intrigado. A menina explicou que a alforreca é o seu animal de estimação e serve de carteira porque pode enviar coisas para o subespaço. Ela demonstrou as habilidades do seu animal de estimação, escondendo rapidamente o seu telefone. Ela acrescentou ainda que as alforrecas flutuantes são uma especialidade da cidade de Pengchen e foram recentemente vendidas em grandes quantidades na rua comercial Wugu. Pan ficou interessado porque a besta espacial parecia muito útil. Por isso, decidiu ir imediatamente ao local indicado. As alforrecas atraíram a atenção dos transeuntes com a sua aparência invulgar e convidaram-nos a comprar. Peng pediu imediatamente ao vendedor que lhe mostrasse a alforreca flutuante. Rapidamente demonstrou um deles. No entanto, Pan esclareceu que queria ver todas as alforrecas para escolher ele próprio. Foi levado para um armazém com aquários, onde foram recolhidas todas as alforrecas. A base de dados explica que as alforrecas flutuantes são alforrecas comuns do mar que foram transformadas pela energia cósmica e agora prosperam no seu território. Devido aos predadores, esta espécie de medusas está quase extinta. Peng viu que a alforreca parecia patética e estava apenas a levitar e a usar o bolso espacial. Examinou cuidadosamente as alforrecas e percebeu que quase não eram diferentes das comuns, mas uma alforreca destacou-se claramente. Era hiperativa.
Peng decidiu imediatamente comprar esta medusa. O vendedor disse que era um mutante raro, um rei das alforrecas flutuante de classe ideal com capacidade de velocidade, e o seu preço era de 100 créditos. Pan achou que isso era um disparate e ofereceu 50 créditos. O vendedor concordou alegremente, percebendo que mesmo esse preço era demasiado elevado. No final, Peng venceu, conhecendo as reais características da medusa. Esta medusa hiperativa com 2 atributos e uma classe avançada impressionou Peng. Estava confiante de que teria uma grande equipa de animais de estimação. A alforreca foi amarrada para parecer um balão de ar quente. Peng rapidamente lhe deu o nome de Chumba. Quando Peng voltou para casa, apresentou o seu novo animal de estimação a Dazi. Mas claramente não ficou nada contente. O animal fugiu para outra divisão insatisfeita, batendo com a porta. Pan ficou surpreendido com a sua reação e presumiu que ele estava com ciúmes. Peng esperava uma reação diferente e ficou desapontado. Peng, conhecendo as fraquezas do seu familiar, começou imediatamente a gabar-se dos insetos secos e dos vermes venenosos de que Dazi tanto gostava, bem como de materiais caros para subir de nível. Sucumbindo a estas promessas tentadoras, Dazi rapidamente saiu do seu esconderijo, reagindo com entusiasmo à descrição das suas guloseimas preferidas. Mas em vez das iguarias prometidas, Dazi recebeu uma reprimenda pelo seu mau comportamento. Enquanto Peng e Dazi discutiam, Bu e Chumba conversavam baixinho, parecendo ter encontrado uma linguagem comum. Peng vingou-se de Dazi pela sua desobediência e regressou a Chumba com uma sensação de realização. Decidiu fazer um contrato com a Medusa imediatamente enquanto o seu nível estava baixo, o que era mais fácil de fazer. Medusa ficou assustada com as ações de Pan e não compreendeu as suas intenções. Entretanto, Peng estudou o espaço mental de Chumba. Era mais pequeno e mais inquieto em comparação com Dazi, e a mente da Medusa ainda estava instável. Peng decidiu que seria errado celebrar um contrato agora, como raptor de crianças. Em vez disso, decidiu passar mais tempo a criar confiança com Chumba. Peng decidiu que a melhor solução seria levar Chumba consigo para a escola no dia seguinte. Quando chegou, Mu reagiu de forma estranha e intrigada. E não só Mu, todos os discípulos pensaram que Peng tinha colocado um chapéu extremamente feio na cabeça. Mas na verdade era Chumba, o seu novo animal de estimação. Pan demonstrou-o tirando uma garrafa de água do subespaço. Explicou a Mu que era uma alforreca flutuante com capacidades espaciais. A rapariga disse que tinha ouvido falar destas alforrecas, mas rapidamente mudou a conversa para a próxima batalha de treino, perguntando-se se Pan tinha visto o adversário de hoje. Pan percebeu que o escorpião roxo parecia ameaçador e seria uma luta difícil. Mu perguntou se Peng iria lutar primeiro, como sempre. Outros estudantes sussurraram que os pontos da primeira vitória do dia iriam novamente para Gao Peng. Peng, sabendo que não era a primeira vez, decidiu ceder a OS outros e anunciou-o perante todos os alunos. Muitos ficaram assustados, mas um dos alunos ficou contente com o rumo dos acontecimentos e decidiu falar primeiro. Peng estava cauteloso, porque este discípulo tinha um familiar dragão-galo, o único monstro de classe avançada para além de Dazi, que poderia ser um competidor digno do escorpião roxo. Peng queria ter a certeza de que Dazi estava a observar a luta de perto, mas percebeu que ele estava a olhar para o outro lado e a babar-se pela sua potencial presa. Pan rapidamente trouxe o bichinho de volta à realidade, lembrando-lhe a importância de manter um olho no adversário. O instrutor agitou uma bandeira vermelha, anunciando o início do combate. O escorpião roxo e o galo-dragão reuniram-se, atraindo a atenção de todos, prontos para começar a lutar. O galo-dragão foi o primeiro a atacar, subindo no ar para atacar o inimigo de cima. No entanto, cometeu um erro e foi apanhado pelas garras do escorpião após um ataque mal sucedido. O instrutor disse ao dono do galo-dragão que teve sorte em o escorpião não ter veneno. Caso contrário, o seu familiar já estaria morto pela picada. Além disso, o galo-dragão é forte o suficiente para que o escorpião só consiga perfurar o músculo, e um golpe nos músculos peitorais não causará muitos danos. O galo-dragão, reunindo forças, bicou poderosamente o seu adversário. O seu mestre já se regozijava com a vitória, considerando o ataque decisivo. Mas Pan sabia que a batalha ainda não tinha terminado. Depois de o galo-dragão ter atacado com força, o escorpião roxo ripostou com um golpe fatal. Um movimento sujo, mas vitorioso, partiu o galo-dragão, obrigando-o a derramar uma lágrima. Muitos estudantes sentiram inconscientemente a sua dor e simpatizaram com o monstro.
O instrutor decidiu interromper o combate quando o resultado se tornou óbvio. O dragão galo saiu rapidamente da arena em lágrimas. O seu orgulho foi espezinhado. O instrutor perguntou se havia mais algum voluntário disposto a desafiar o escorpião roxo. Também notou que a centopeia roxa do trovão costumava iniciar a luta, mas foi subestimada. Os alunos concordaram agora que aqueles com notas mais altas deveriam apresentar-se. O instrutor voltou-se para Peng, pedindo-lhe a sua opinião. Peng concordou em enfrentá-lo e a Dazi na primeira luta. Assim que Dazi entrou na jaula e assumiu uma posição de luta, a luta começou. Mu perguntou a Peng sobre a próxima batalha, percebendo o poder do escorpião roxo. Pan concordou, mas decidiu que a fraqueza do monstro era provavelmente a sua lentidão. Extremamente nervoso, Peng só podia acreditar em Dazi e esperar pela vitória. O primeiro ataque do escorpião foi poderoso e rápido, mas Dazi esquivou-se, evitando ferimentos graves. Mu aprovou as suas ações, enquanto Peng permaneceu inexpressivo. Tendo falhado um dos ataques sem consequências graves, a centopeia desferiu um poderoso golpe com a cauda, atirando o escorpião para o lado. O próximo golpe forte atingiu novamente o escorpião roxo. Os companheiros de equipa de Peng ficaram felizes ao ver a vitória de Dazi. Dazi capturou o escorpião e infligiu-lhe ferimentos graves, após os quais não se conseguiu mais mexer. A batalha terminou com a vitória da centopeia. Peng e Chunba exultaram, orgulhosos do sucesso de Dazi. Mu ficou impressionado com a resiliência de Peng, referindo que não vacilou apesar do perigo para Dazi. Pan tentou parecer calmo, mas na verdade estava em pânico com a condição do seu animal de estimação e suava. O instrutor apercebeu-se da tensão de Peng e exigiu que Dazi se acalmasse. Explicou que não tinham monstros suficientes para treinar e não podiam deixar uma centopeia comer um escorpião derrotado. Entretanto, Dazi destruiu alegremente o corpo do inimigo, libertando um líquido verde brilhante que substituiu o seu sangue. Os discípulos voltaram a sussurrar, preocupados que Dazi, ao exibir um comportamento selvagem, pudesse ser perigoso para todos aqui. O instrutor insistiu para que Peng lhe trouxesse Dazi, apesar do evidente descontentamento do animal. A centopeia aproximou-se rapidamente do seu mestre, trespassando a multidão, que recuou com medo. Peng, com a ajuda de Chunba, começou a limpar o animal com um lenço e a orientá-lo para não comer tudo e para não assustar os outros. Explicou que os insetos secos são mais saborosos e nutritivos. Alguns objectaram que o próprio Peng não conseguiu assustá-los e estava a ser demasiado arrogante. Mu tranquilizou Peng explicando que os discípulos tinham medo do poder de Dazi e não de si próprios. Peng percebeu que agora estavam protegidos pelos treinadores e pelos lobos da lua prateada, lutando contra os monstros nas jaulas. Perguntou o que aconteceria quando encontrassem monstros na natureza. Os alunos mostraram-se indignados, argumentando que com tal mentalidade não vale a pena ser treinador se a vida é preciosa. A discussão foi interrompida por uma única palma do instrutor, que confirmou que Pan tinha razão. O instrutor anunciou que todos os que concluíram a formação básica podem inscrever-se para a base de formação a partir de amanhã. Uma semana de formação irá aguardá-los na base, para a qual a escola concedeu licença para estudos. Muitos estavam entusiasmados com a perspectiva de batalhas reais depois de muito treino, mas alguns estavam preocupados com a sua preparação. Peng viu a base de treino como uma excelente oportunidade para explorar território desconhecido. Alguns alunos mostraram-se preocupados com a questão do pagamento, pois nem todos poderiam pagar de imediato a taxa de 5 créditos, o que não foi referido anteriormente. O instrutor disse que poderia recusar a viagem ou escolher uma base particular de formação no terreno na natureza. Muitos concordaram que 5 créditos era um ótimo preço, considerando que viajar para uma área privada custa normalmente mais de 20 créditos por semana, mais o custo dos adereços e equipamento. Houve também a oportunidade de assinar um contrato com a Aliança Militar por 8 anos depois da escola, que cobria integralmente os custos da formação. Assim, o Exército beneficiou da angariação de novos recrutas através de ofertas e contratos lucrativos. O instrutor acrescentou que no momento da inscrição para participar, é obrigatória a contratação de um seguro de morte. O discurso do instrutor terminou, e Peng e Mu bateram os punhos, declarando-se a equipa para o próximo teste. Logo, um SUV pintado de camuflagem entregou todos os que concordaram na área da base de treino. No caminho, todos fizeram barulho de alegria, discutindo as mudanças de vista do lado de fora da janela. O carro embateu subitamente numa pedra, balançando violentamente e alarmando os passageiros. O motorista virou-se para pedir desculpa,
mas o seu sorriso mostrou claramente que aquilo foi feito de propósito para acalmar toda a gente. Peng suspirou, lembrando-se de como ele queria ir para Tang Tang de manhã. Mas ela não abriu a porta nem atendeu a chamada. Só esperava que ela estivesse bem. Perguntou-se também se isso poderia estar relacionado com um segredo que Tang ainda não tinha revelado. O transporte voltou a abanar violentamente, causando descontentamento entre os passageiros. Todos ficaram indignados, mas o condutor justificou que se tratou de um golpe acidental e disse que já tinham chegado. Reuniram-se no local e explicaram que o Vale da Montanha é uma base de treino, onde cada centímetro é protegido. E apenas monstros de nível comum e de elite vivem aqui. Cada um recebeu um relógio de pulso com GPS e um botão de chamada de emergência. A tarefa dos alunos é sobreviver aqui durante uma semana. Assim que o treino começar, a retirada será considerada deserção. Explicaram que no vale existem casas seguras, feitas de aço especial, que apenas os monstros de nível superior ao do comandante conseguem romper. Estas casas também possuem alguns mantimentos de comida. Estas condições permitiram sobreviver na floresta durante uma semana. Após o discurso, todos se dividiram em equipas e começaram a procurar abrigo ou a provar a sua resiliência.